Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de já estarmos aqui para meditar na palavra de Deus. Certamente outros chegarão, o que nós desejamos. E hoje nós temos um assunto bastante complexo e pouco conhecido dos cristãos. Nós vamos abordar o tema da transgeneridade. Nós temos, nessa lição que aborda principalmente a maneira como um sistema mundano de governo, de filosofia, que o autor da nossa lição chama de espírito da Babilônia, como isto tenta de algum modo impactar a sociedade e também a igreja. E nós temos uma sequência de 4 aulas que foram de temas muito importantes dentro do raciocínio do nosso comentarista. Nós falamos sobre aborto, na lição de número 5, falamos sobre masculinidade bíblica, na lição de número 6, feminilidade bíblica, na lição de número 7, e nesta lição, a lição de número 8, nós vamos falar de transgeneridade. O que são os transgêneros? Por que é importante a igreja falar sobre esses temas e como as escrituras veem essas questões? É importante nós falarmos desses temas porque eles fazem parte da sociedade onde vivemos. Nós não podemos fazer como os avestruzes, que quando veem alguma coisa diferente ou alguma coisa que eles consideram que pode ser risco para si, eles procuram um buraco e escondem a cabeça, E esta é a estratégia de defesa que eles têm, que na verdade não defende muito, porque o corpo deles é muito maior, Então a igreja não pode agir como os avestruzes. A igreja não pode negar que esses temas estão presentes na sociedade e que eles precisam ser debatidos. É até importante dizer que a maioria, eu não quero dizer todos, mas a imensa maioria das pessoas envolvidas com este tema não estão muito interessadas em debate, porque o debate traz a ideia de que pessoas diferentes vão debater pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. E, em geral, quando se trata dessa questão de sexualidade, a posição bíblica, a posição da sociedade, nós vivemos em 2 trincheiras. E, na maioria das vezes, nenhuma das duas está disposta a abrir um diálogo, Qualquer posição se tornou meio que bem contra o mal. Não há uma possibilidade, ou até no momento eu não percebo de nenhuma das partes a possibilidade de dialogar sobre o assunto. Mas isto terá que acontecer, porque essas situações que estão sendo colocadas nessas lições, elas não estão acontecendo lá na China, lá no Japão, lá do outro lado do mundo. Elas estão presentes não só no grupo social mais aproximado de nós, como elas acabam entrando e fazendo parte das nossas famílias. Então é impossível dizer que a igreja não vai falar sobre isso. Quando a igreja trata internamente
sobre isto, que é o caso de hoje, o nosso propósito é expor o pensamento bíblico a respeito disso. Nós estamos apresentando a doutrina bíblica a respeito desses temas. E cada cristão, quando ouve a palavra de Deus, se ele é um cristão convicto, ele a tem como verdade absoluta para a sua vida. Então, o que nós vamos expor hoje aqui são pontos de vista que nós conhecemos pouco ainda e que a maioria da sociedade também conhece muito pouco, mas vamos expor também os princípios bíblicos a respeito deles. Como nós nos posicionamos diante dessas questões. É importante também a gente explicar que essas questões de identidade de gênero trazem alguns termos que são novos para nós, principalmente para a minha geração. A minha geração, a geração de quem tem a média de entre 40 e 50 anos, nós somos de um tempo que as questões ligadas à sexualidade era algo completamente privado. Ninguém falava sobre questões de sexualidade abertamente. Isso era tão privado, isso era algo tão tratado de maneira tão particular, que às vezes nem pais e filhos tocavam nesses assuntos. A maioria de nós nos casamos sem que nunca o nosso pai tivesse nos chamado para ter um papo de homem para homem. A maioria das meninas que se casaram na nossa época, não são todas, mas uma imensa maioria, também se casaram sem que suas mães as chamassem para bater um papo sobre o que seria uma vida de casado, né? Ela se tornaria mulher, o que isso implicaria na sua vida, e lógico, isso abordaria as questões da sexualidade. Isso era uma característica do nosso tempo. A nova geração, que está entre 20, 25 e 30 anos, já vive numa sociedade em que estas questões são tratadas de maneira bem mais aberta, e algumas pessoas fazem questão de expor a sua sexualidade. Talvez alguém pergunte assim: mas pastor, no seu tempo, no tempo dessa turma do senhor aí, não havia homossexuais? Claro que havia. Só que isso não era, né, esse modo de viver não era exposto às pessoas como é hoje. A gente passava a vida inteira sem saber essas questões a respeito dos outros. Nessa nova sociedade, né, ou nesse novo tempo em que a sociedade vive, isso se tornou uma coisa extremamente exposta. Por isso que nós tratamos disso, inclusive no púlpito da igreja, porque isso está presente no nosso dia a dia. A introdução da nossa lição diz assim: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica do sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do seu sexo biológico. Então, quando nós estudamos essa lição, é importante ter um ponto de partida. Essa lição não é contra ninguém. Esta lição
não é um movimento da igreja para fazer frente a demais movimentos. A igreja não faz frente a movimento nenhum, irmãos. A igreja existe, defende os princípios da palavra de Deus e permanece no seu lugar. A igreja não impõe a ninguém ser como nós. Quem quiser ser cristão, vai se adaptar à palavra de Deus. Ah, mas eu não quero ser cristão. Direito seu. Eu quero viver uma vida sexual à minha maneira. Direito seu, né? Eu quero ter um relacionamento com pessoa do mesmo sexo. Direito seu. Eu quero modificar o meu sexo. Direito seu. Só não venha me dizer que a palavra de Deus abre possibilidade para isso. Esse é o nosso ponto de vista. O que você vai fazer com ele é algo pessoal. Se você me pedir um conselho, e conselho se dá, né? Conselho não se vende, conselho se dá. Se você me pedir um conselho, eu te digo: as pessoas que vivem segundo a vontade de Deus, vivem num propósito mais elevado de agradar a Deus e viver uma eternidade com Ele. Esse é o propósito do ensino da palavra de Deus e do Evangelho. E você é livre para aceitá-lo ou não. Nós vivemos numa época em que a ideia mais comum é a palavra desconstrução. Nós vamos desconstruir a masculinidade, nós vamos desconstruir esse sistema político opressor do patriarcado, nós vamos desconstruir a ideia de mulher que nós recebemos, né? Quando uma autora bastante conhecida, Simone de Beauvoir, ela diz que não se nasce mulher, torna-se mulher. O que ela quer dizer com essa frase que se tornou conhecidíssima no mundo? Que tornar-se mulher é uma imposição da sociedade e que isso tem que ser desconstruído, né? Nós vamos desconstruir essa sociedade que está aí. O movimento progressista, ele se caracteriza pela ruptura com a estrutura social que existe para criar uma nova sociedade. E isto é público entre eles. Então, eles querem desconstruir inclusive o cristianismo bíblico, né? Eles querem desconstruir a nossa ideia de cristianismo, utilizando um método diferente de interpretação das Escrituras. Qual é o método de interpretação das Escrituras que a igreja usa historicamente? É chamado de método histórico gramatical, em que a gente lê um texto bíblico e procura entender o que o autor quis dizer com isso. E a partir do momento que nós entendemos, nós adaptamos a nossa vida àquilo que as Escrituras dizem. Mas esse mesmo movimento progressista, ele também, através de alguns cristãos, que são hoje uma minoria, mas que estão em crescimento, a gente precisa admitir isso, utilizam um método de interpretação diferente, chamado método histórico crítico, em que eles entendem que a Bíblia é um livro comum, como qualquer livro filosófico, e que ele tem que ser analisado a partir de um ponto de vista crítico da sociedade. Por isso que eles conseguem encontrar argumentos para dizer que não é pecado uma vida de moralidade sexual em todas as suas nuances, né? em todas as suas diferenças. Eles encontram argumento para dizer que nada é pecado. Por quê? Porque eles têm um método diferente de interpretar as Escrituras. E de repente a gente encontra gente inteligente, gente capaz, gente com boa formação,
dizendo coisas sobre as Escrituras que nós assustamos. E a gente pergunta, mas como pode ele interpretar assim? Ele tem um método diferente de interpretar as Escrituras. Vamos para o primeiro capítulo da lição, que é compreendendo o pensamento da transgeneridade. Nesse capítulo, que nós não vamos ler a íntegra, nós temos aqui a ideia que a transgeneridade tem a respeito das questões de gênero. O movimento transgênero, o movimento da identidade de gênero, a ideologia de gênero, apesar de que eles não gostam muito desse termo ideologia, porque ele dá uma ideia negativa, mas é assim que chamamos, eles alegam que os indivíduos nascem com uma anatomia que define o seu sexo. Se ele nasce com a genitália masculina, ele é macho. Se ele nasce com a genitália feminina, é fêmea. Porém, o gênero, ou a maneira como a pessoa vai viver a sua sexualidade, isso é construído com o passar do tempo. Então, uma pessoa que nasceu com a genitália masculina pode escolher viver como se fosse uma mulher. Ou uma pessoa que nasceu com a genitália feminina pode viver ou se sentir como se fosse um homem. Daí surgiu o termo que no nosso tempo escolar não existia: as pessoas trans. São termos que foram surgindo com o passar do tempo, a partir dessas ideologias que se tornaram mais presentes na nossa sociedade depois da segunda onda do feminismo, a partir, mais especificamente, dos anos 70. Esse mesmo modo de pensar dividiu a sociedade entre pessoas cisgêneras e pessoas transgêneras. Essa expressão cis e trans, ela é originada lá no latim. A palavra cis significa a quem. A palavra trans, além, do lado de lá. Então eles entendem que o indivíduo que está conformado, que a sua mente, a sua emoção, o seu modo de ver o mundo, nesse modo ele conforma em viver uma vida sexual de acordo com o seu sexo biológico, então ele é cisgênero. Ou seja, o homem que nasceu com a genitália masculina, o indivíduo macho, resolve viver como homem. E a mulher, igualmente, que nasceu com a genitália feminina, se conforma em viver como mulher. Então ele é cisgênero. Ao passo que aquele indivíduo que não concorda ou não se sente adaptado ao seu corpo, ao sexo definido pelo seu corpo, ou seja, aquele indivíduo que tem a genitália masculina, mas quer viver como mulher, aquele indivíduo que tem a genitália feminina, mas quer viver como homem, ele é transgênero. E aí nós vamos ver surgir outros termos, porque essa ideia de sexualidade que está presente nesses movimentos, segundo eles, ela não é fixa, ela é fluida. Ela vai modificando com o passar do tempo. Para os irmãos terem uma ideia de como isto é complexo, a cidade de Nova York, que é um padrão de comportamento para as grandes cidades do mundo, reconhecem a existência de pelo menos 30 gêneros diferentes. Pastor, o senhor consegue explicar pontualmente cada um deles? Sinceramente, eu acho que a maioria deles também não consegue explicar. Mas eles entendem que existem pelo menos 30 gêneros diferentes. E aí nós temos, dentro desta questão
de gênero a maneira como as pessoas transgêneras vivem a sua vida sexual. E nós temos a homossexualidade. São pessoas que se sentem atraídas e se relacionam com indivíduos do mesmo sexo. Nós temos também a bissexualidade, que é o indivíduo que se relaciona com pessoas de ambos os sexos. Ele se sente atraído e ele tem intimidade sexual, vida sexual, tanto com homem quanto com mulher. Nós temos um indivíduo assexual, que não sente atração por gênero nenhum. E aí nós temos, até com a intenção de reduzir, para a nossa compreensão, a expressão pansexual, que fala do indivíduo, da categoria de pessoas que sente atração por todo tipo de gênero. E essa expressão pansexual dá a ideia de um indivíduo que se sente livre para transitar em todo tipo de relação sexual. E talvez esta seja a expressão mais perigosa. Por quê? Porque o indivíduo sem Deus, sem freio moral, rejeitando as Escrituras, ele se sente à vontade para praticar sexo com animais, com crianças. E quando ele é confrontado sobre isso, ele diz: não, é porque eu sou pansexual. Então, são situações que estão presentes na sociedade hoje e trazem alguns questionamentos para os quais nós ainda não temos respostas. Porém, nós temos princípios com os quais nós lidamos com estas questões. Em resumo, o pensamento da transgeneridade rejeita a determinação sexual biológica. Ou seja, eles rejeitam a ideia de que o indivíduo que nasce com a genitália masculina, com o aparelho reprodutor masculino, formado ali pela genitália, formado pela uretra, pela próstata, pelos canais condutores diversos, que eles rejeitam a ideia de que ele tem que se comportar como homem. Ele pode ter essa genitália e todo esse aparelho reprodutor masculino e ainda se declarar mulher. O contrário também, eles entendem que uma pessoa pode nascer com genitália feminina, com útero, com trompas, com ovário, com todo o aparelho reprodutor feminino e de repente dizer assim: não, mas eu quero me sentir, ou eu me sinto um homem. Então eles rejeitam que o sexo e o gênero são definidos na formação do homem. Eles preferem o direito de escolher como vão viver a sua sexualidade em detrimento da determinação biológica. Então, primeiro, eles discordam que a definição de gênero deles tem a ver com a sua formação anatômica. Eles entendem que eles podem escolher viver a sua sexualidade como quiserem. E eles entendem que o impulso sexual, que o desejo sexual deve ser superado. Ou seja, deve superar o conceito moral do indivíduo. O que é o conceito moral? É o nosso conceito de certo e errado. Então, dentro do pensamento da transgeneridade, não deveria existir uma regra moral que determinasse como deveria ser a vida sexual, o exercício da sexualidade do indivíduo. Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Nós temos ali a criação imediata de Deus.
O que é imediato? Deus decide e por sua palavra ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Isso aqui é Deus dizendo assim: eu vou fazer o homem. É como se fosse um arquiteto fazendo o desenho de uma casa. Quando o arquiteto termina o desenho de uma casa, essa casa está pronta? Os irmãos entenderam a pergunta? Quando o arquiteto vai lá e desenha a sua casa e entrega para você, está aqui a planta da sua casa, essa casa está pronta? Mas você já sabe como ela vai ser, concorda comigo? Porque já está desenhada. E então nós temos o segundo momento, a criação imediata de Deus. Imediata, o ato de decidir criar. Imediata, quando ele forma com a sua mão o homem do pó da terra. Então, quando ele forma o homem do pó da terra, ele segue exatamente a mesma linha da sua criação imediata. Ele faz o homem com um sexo definido. Outra coisa que a Bíblia diz: Deus, diante de um homem que resolve se rebelar contra os princípios que ele criou, dá a ele liberdade de viver como quiser, mostrando as consequências que ele terá disso. Romanos capítulo 1, versículo 28, diz assim: assim, quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo reconheceram, Deus os deixou fazer tudo quanto as suas mentes malignas podia imaginar, ou poderia imaginar. Versículo 32, para lermos um texto menor. São perfeitamente sabedores de que são dignos de morte todos os que tais obras praticam, contudo, mesmo assim, as praticam de todas as maneiras, encorajando outros a agir do mesmo modo. Então, fica muito claro aqui que Deus não prendeu ninguém, irmãos. Deus não obriga ninguém a nada. Se o indivíduo diz assim: eu quero viver desse modo, eu quero esse modo de vida, Deus diz para ele: sinta-se à vontade. Porém, existe uma consequência para isso. O grande problema é que as pessoas estão extremamente preocupadas em exercer os seus direitos. E isso é legítimo. Mas as pessoas não estão preocupadas em cumprir os seus deveres e se responsabilizarem pelo resultado de suas vidas. Existe um outro fator que é sempre colocado, é que esse é um desejo que eu sinto, isto nasceu comigo, essa tentação, entre aspas, Deus colocou em mim porque eu já nasci assim. O apóstolo Tiago, falando sobre a tentação, ele diz assim: ninguém pode dizer que Deus tenta a ele, ou que de Deus ele é tentado. Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14, salvo engano. Mas quando nós somos tentados pela fascinação dos nossos próprios pensamentos e maus desejos. Todo mundo é fascinado, é tentado de algum modo. A tentação que existe no mundo não é só na área sexual. Eu admito que, pelo fato do ser humano ter um desejo sexual contínuo, né? Ter uma libido contínua, não é instintivo como os animais, que tem aquele desejo de copular somente para a reprodução. No ser humano esse desejo é contínuo. Então, ele se torna uma das grandes tentações para nós. Mas o texto bíblico continua sendo o mesmo. Deus não colocou esse desejo no homem para que ele se rebelasse contra Deus, mas para que ele dominasse esse desejo.
Segundo capítulo da lição, reafirmando a visão bíblica de gênero. O foco nosso nesse segundo capítulo é mostrar que Deus criou o homem como uma unidade. Deus criou o homem dividido entre corpo, alma e espírito. Existe uma linha da teologia que diz que o homem, ele é bipartido, ou dicotômico, como queiram dizer, que ele é formado por corpo e do outro lado alma e espírito. Nós pentecostais temos uma visão um pouco mais ampla disso. Nós entendemos que Deus criou o homem tripartido, corpo, alma e espírito. Mas nesse ponto aqui, essa divisão dentro da teologia, corpo, alma e espírito. Isso fica muito claro para nós. E alma e espírito não agem ou não devem agir diferente do corpo. Então esse é o ponto principal desse terceiro capítulo. E nós encontramos isso, essa criação do homem, como uma das demonstrações da perfeição divina. Quando Deus criou as suas obras, Ele as criou com uma escala de importância diferente. E isso é perfeitamente visível na natureza. Deus criou coisas que simplesmente são. Deus criou as árvores, Deus criou as pedras, e elas existem, elas estão lá, mas elas não podem se comunicar conosco, elas não podem se automodificar, elas simplesmente existem. Então nós podemos dizer que esse é o primeiro degrau da obra da criação divina. Nós temos um segundo degrau, que são aqueles seres que existem e se movem, que são, por exemplo, os animais. Os animais não são como nós, mas eles são mais desenvolvidos do que os objetos, por exemplo. Eles conseguem se movimentar, eles conseguem procriar, eles conseguem, dentro de uma certa limitação, se comunicar com o homem. Eles conseguem exprimir algum tipo de sentimento. Eles não são do mesmo nível de consciência do homem, eles não têm poder de decisão como o homem, mas eles são mais desenvolvidos, por assim dizer, mais evoluídos do que aqueles seres que apenas são, como eu citei, a pedra aqui. Mas então Deus cria o homem como um ser que existe, que se move e sabe quem é. Ele tem consciência. E é nesse sentido que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando falamos de imagem e semelhança de Deus, não estamos falando de um Deus gordo, magro, cabeça grande, cabeça pequena, olhos claros. Há pouco tempo uma pessoa estava dizendo assim: pastor, alguém me disse que Deus é preto. Eu disse: e daí? Qual o problema disso? Deus não tem cor, Deus não tem um corpo como o nosso. Então são compreensões que nós somos capazes de entender. E Deus deu ao homem o poder de saber quem é Ele mesmo. E por causa disso o homem criou métodos para se estudar. O homem criou métodos para aumentar o seu tempo de vida. O homem criou métodos para compreender o mundo à sua volta. E entre esses métodos que o homem criou, está o chamado método científico. O método científico, ele trata os fatos reais, comprovados a partir de testes. Eles provam, eles estudam exaustivamente para provar aquilo que eles
estão vendo, aquilo que eles entendem em alguma coisa. E entre os usos desse método científico que o homem criou, existe um chamado biologia. A biologia é o estudo de como funciona o nosso corpo. O homem estudando a si mesmo. Por isso que quando alguém vai fazer medicina, o Lucas está aqui, não, né? Mas ele poderia falar bem sobre isso. Quando o indivíduo vai fazer medicina, né, eles levam ele a um laboratório e tem lá um cadáver. E ele abre aquele cadáver e estuda ponto por ponto, estuda a parte química, estuda todos esses detalhes. O homem estudando a si mesmo. E nesse estudo da biologia, existe uma área chamada genética. E a genética descobriu que dentro de cada célula do nosso corpo, que é aquela partezinha tão pequena, que só pode ser vista com microscópio, então eles olhando lá no microscópio, eles descobriram que dentro das nossas células existem uma parte ainda menor, chamada cromossomo. E os irmãos vão entender por que eu estou abordando esses pontos mais complexos. E o cromossomo guarda dentro dele o DNA. E o cromossomo, ou os cromossomos, são 23 pares de cromossomos, portanto são 46, né? 22 pares são aqueles cromossomos que definem as características gerais do nosso corpo, como vai ser o nosso cabelo, os nossos olhos, a cor da nossa pele, né, a nossa compleição física, se a gente vai ser, né, assim mais parrudo, mais magrinho. Vocês perceberam que tem gente que pode comer o mundo e ele não engorda, compleição física, né? Esses 22 pares definem em geral o indivíduo. Mas existe um par de cromossomos que define de que sexo o indivíduo é. E para representar isso, né, para que eles pudessem entender, os cromossomos femininos, eles escolheram representá-los pelas letras X, X. Então, a mulher, na sua célula, né, quando vai olhar lá os 23 pares de cromossomos, o par que define qual sexo ela é, está representado pelo XX. O homem tem a representação cromossômica, ou seja, o cromossomo que define o sexo do homem, ele é representado pelo XY. Os irmãos entenderam até aqui? Então, abre uma célula do indivíduo. Como eu vou saber se ele é homem ou mulher? Lá pelos cromossomos. Existe um problema de má formação das genitálias, né, dos bebês, chamado hermafroditismo. É quando uma criança, por um problema de má formação, nasce com duas genitálias, expostas ou não. E aí fica aquela confusão, ele é homem ou é mulher? Aí eles levam lá para os geneticistas, né, eles fazem um exame chamado cariótipo, e nesse exame eles olham a questão cromossômica e dizem, não, esse aqui é homem. Por quê? Porque os cromossomos dele é XY. Isso aqui é mulher, cromossomo XX. Me acompanharam até aqui? Muito bem. Então um homem e uma mulher têm uma relação sexual no período em que ela está ovulando. E o espermatozoide que vai sair do homem vai se encontrar com o óvulo da mulher e ali vai acontecer uma fecundação. Ali, aquele óvulo, né, naquela fecundação, vai haver o compartilhamento de cromossomos do homem e da mulher. Se a mulher vai doar o cromossomo X, porque é o único que ela pode doar, o homem pode doar o cromossomo X
ou Y. Se ele doar, e isso não é voluntário, não é porque o indivíduo pensa, eu vou fazer assim não, tá? Esse doar acontece de fato, não sob o controle do homem. Então, se naquela fecundação ele doar também um cromossomo X, vai formar ali os dois cromossomos XX. Quando nascer aquela criança, quando aquela criança nascer, vai nascer uma menina. Se por acaso, no ato da fecundação, a mulher compartilhando o cromossomo X, o homem compartilhar o cromossomo Y, então nós vamos ter ali XY, que é o cromossomo macho. Toda essa volta que eu fiz é para dizer que a definição de que uma criança é macho ou fêmea não é imposição biológica, não é religião, não é filosofia, é ciência. E isso está sendo estudado diretamente há mais de 200 anos na biologia. Então, isso não é uma ideia religiosa de hoje. O homem tem uma formação biológica que define o seu sexo. Muito bem. O homem tem uma constituição moral. O que é essa constituição moral? Quando Deus criou o homem, ele compartilhou com ele algumas características divinas, que não estão presentes em nós de maneira perfeita, mas estão presentes em nossa vida. Então, essas características divinas que nós chamamos de atributos, fazem parte da constituição moral do homem. E aí nós falamos de amor, bondade, justiça, liberdade, verdade, livre-arbítrio. Nós chamamos tudo isso de consciência. Então, o homem, ele tem uma constituição biológica, ele tem uma constituição moral. E Deus não fez o homem para viver moralmente em desacordo com ele, rebelado contra ele. Mas quando o homem peca, a natureza humana é profundamente afetada pelo pecado. Isso é tão grave que na teologia a gente chama isso de queda. O homem caiu. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 6, versículo 5, o texto diz assim: e viu Deus que o homem estava inclinado a praticar o mal, e todo o desejo do seu coração era para a maldade. Então isso mostra o estado espiritual do homem, rebelado contra Deus. O homem se rebelou contra Deus. O homem ficou em um estado espiritual tão depravado que ele se tornou incapaz de, mesmo sabendo que Deus é bom, que Deus é Pai, que Deus é maravilhoso, ele se tornou incapaz de ir até Deus, de escolher a Deus. Nós só conhecemos a Deus porque Ele veio até nós. Ele, dentro do plano da salvação, Ele deseja restaurar a imagem dEle em nós, nos dando uma consciência pura, né? Revelar em nós a sua natureza. E isso só é presente em nós por causa do Espírito Santo. Portanto, se você é uma bênção, se você é um crente abençoado por Deus, cheio da graça de Deus, cheio da alegria do Espírito Santo, é isso, não é porque você é nota 10 não, isso é porque Deus veio até você, senão você estaria aprofundado no pecado como qualquer um outro. Aqui não tem ninguém bonzinho, tá? Começando por mim. Se não for o Espírito Santo em nossa vida, queridos, nós estaríamos vivendo como os demais, rebelados contra Deus. Quando nós recebemos a Cristo, o seu Espírito Santo vai trabalhando em nosso coração para restaurar esta imagem de Deus em nós. Porém,
sem o Espírito Santo, o homem é incapaz de fazer escolhas certas e de servir a Deus. No terceiro ponto desse segundo capítulo, mostra para nós que ao criar o ser humano como uma unidade, ele instituiu também a sua sexualidade. Faz parte do plano original de Deus o homem unir-se sexualmente à sua mulher. Isso é o plano de Deus. Então, em todos os processos da criação do homem, fica muito claro que sexo e gênero, desde a criação imediata quanto a criação imediata de Deus, estão presentes dentro da unidade que é o ser humano. Quando Deus institui lá o casamento, é o texto bastante conhecido, né? E deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nós vemos ali presentes a heterossexualidade e a monogamia, além da complementaridade. Ou seja, Deus fez o homem para viver de maneira heterossexual, monogâmica e complementando um ao outro. Esse é o plano de Deus. Por outro lado, nós vamos lidar com pessoas que, por motivos diversos, que nem a psicologia consegue explicar bem, que a biologia também não tem uma resposta específica, que são tomados por sentimentos diferentes deste. E essas pessoas estão no nosso dia a dia, irmãos. E nós, como igreja, como vamos lidar com ela? Eu acho que aprender algumas coisas nessa lição não pode ser só acúmulo de informação. Nós precisamos tratar também aqui como nós vamos lidar com essas pessoas. Porque nós estamos no mundo onde as pessoas se relacionam. Ah, pastor, eu não tenho ninguém assim na minha família. Mas você vai a um hospital. E lá tem um profissional que você não sabe quem é. E independente da escolha de vida sexual que ele tem, você vai ter que lidar com ele. Você vai ter que lidar com isto no ambiente da escola, onde o seu filho estuda. Você vai ter que lidar com isso no comércio onde você vive. Irmãos, a igreja não pode criar uma casinha de vidro só para ela. Nós não podemos criar um mundinho só nosso. Especialmente porque isso é contrário ao princípio da igreja, que é alcançar outros para o evangelho. Então, como nós vamos lidar com essas pessoas? Mostrando a elas que, diante de Deus, todos nós somos pecadores. Todo ser humano é pecador. Alguns são mais tentados na área sexual, e que essa tentação na área sexual não é um privilégio, ou não é um sofrimento que apenas as pessoas trans ou homossexuais, né, com todas as suas variáveis, sofrem. Os heterossexuais também estão expostos a tentações na vida sexual. É claro que esse é um assunto sensível e a gente não fala disso, mas nós somos homens casados. Mas será que nós podemos dizer honestamente que nunca fomos tentados por uma outra mulher? Você teria coragem de falar isso honestamente? Ou as mulheres que aqui são casadas nunca foram atraídas por um outro homem que não fosse o seu marido? O que eu estou querendo mostrar, queridos, é que a tentação é para todos. A tentação, inclusive na área sexual, ela atinge heterossexuais e homossexuais. Então, fornicação, o sexo antes do casamento, é uma tentação para heterossexuais. Prostituição, né, a prática sexual, dando ou recebendo vantagem, financeira ou não. A pornografia
né? A busca de satisfazer-se sexualmente através dos gráficos, dos desenhos ou das leituras, nesse sentido, são tentações. O abuso sexual, né? O desejo de possuir o outro de uma maneira ou num momento em que ele não deseja se relacionar com o indivíduo. A pedofilia, a zoofilia, e a gente podia fazer uma lista imensa aqui. São todas tentações para pessoas que são heterossexuais. Então, todos nós, hetero ou homossexuais, enfrentam tentações de pecado. E essas tentações se tornam pecado dependendo da maneira como nós lidamos com ela. O apóstolo Tiago diz que o processo da tentação, ele vem como o desejo, né? Vamos ler esse texto? Você que está aí com a sua Bíblia, carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, é um texto bastante interessante nesse sentido. Carta do apóstolo Tiago, vamos lá, capítulo 1, versículo 12. Obrigado, Leia. Versículo 12. Vamos acelerar um pouquinho. Versículo 13. Diz assim: quando alguém for tentado, nunca diga, essa tentação vem de Deus. Pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal e Ele próprio nunca tenta ninguém. Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e dos desejos do homem. Então, a tentação guarda uma certa conexão, tem uma certa conexão com desejos que já estão dentro do nosso coração. Olha o processo. Versículo 15. Estes maus pensamentos levam ao pecado. Ou seja, esses maus pensamentos, esses maus desejos, seja para heterossexuais, seja para homossexuais, seja para pessoas que se identificam como transgêneros, né? Esse desejo vem para o indivíduo. Ele vai resisti-lo ou ele vai aceitá-lo. Se ele resistir, com a graça de Deus, é importante dizer que sem a graça de Deus o homem não consegue resistir ao pecado, né? Mas com a graça de Deus ele pode vencer o pecado. Mas quando eu me entrego a esse pecado, aí ele é consumado. E aí então ele gera a morte. Portanto, quando nós recebemos uma pessoa na igreja, se ele é homossexual, se ele é trans, se ele é hétero, é preciso que essa pessoa saiba que servir a Deus sempre vai ser uma luta contra o pecado, de qualquer natureza. Outro ponto importante, a igreja deve receber essas pessoas com amor cristão. E o que o amor cristão diz a respeito de amar o outro? Que nós devemos amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Então, independente disso, se alguém veio a Deus, veio à casa de Deus, ele tem que ser amado. A igreja precisa aprender a lidar com isso, irmãos. Nós, não há como negar, a igreja tem dificuldade em lidar com isso. Qualquer pessoa diferente que chega, a gente começa a olhar assim, ó, de lado, né? Dar um cutucão no outro. Isso é um erro. As pessoas têm que sentir desejo de estar no nosso meio, irmãos. As pessoas têm que sentir paz ao estar no nosso meio. Uma pessoa que vem sendo rejeitada há tempos, ela tem muita facilidade de associar qualquer gesto, qualquer olhar à rejeição. Por quê? Porque ela já vem sendo pancadeada pela sociedade a todo tempo. Então, qualquer coisa, ela já vai estar em uma situação de defensiva. Eu vou ser atacado.
Então nós precisamos aprender a lidar com essas pessoas. Essa pessoa diz assim: pastor, irmãos, eu quero ser membro da igreja. Nós precisamos ensinar a essa pessoa que existe uma condição para todo ser humano se tornar membro do corpo de Cristo. Ele vai ter que decidir quem vai reinar sobre o seu corpo. Vai ter que decidir. Romanos capítulo 6 diz assim: não reine o pecado sobre o vosso corpo mortal. Então, quando nós decidimos eu quero servir a Cristo, a gente busca a Deus todos os dias e diz assim: Senhor, não deixe o pecado me dominar. Se em um momento o pecado nos domina, nós o confessamos a Cristo e rejeitamos aquele pecado, nos arrependemos e continuamos lutando contra ele. O que não pode acontecer é eu dar ao pecado o status de rei da minha vida. Ele manda em mim. Então, o indivíduo que tem a tendência para o alcoolismo. Eu sou crente, mas eu sou alcoólatra. Então quer dizer que nós vamos ter o crente alcoólatra na igreja? Eu sou crente, mas eu sou desonesto. Então nós vamos ter o crente ladrão na igreja? Eu sou crente, mas eu não consigo ser fiel à minha esposa. Então nós vamos ter o crente adúltero na igreja? Assim como nós também não teremos o crente que vai se declarar pelo pecado que ele pratica. Não, ele vai dizer: eu sou crente em Cristo, eu estou lutando contra isso. O pecado não pode reinar em nossa vida. E isso não importa quem seja. Se ele é heterossexual ou homossexual. Então, quem veio a Cristo, a igreja deve acolher com amor, com respeito ao indivíduo, mas deve mostrar a ele também a palavra de Deus. Nós já estamos às 9 e... Aquele relógio ali, tem hora que ele não é muito conforme não, viu, irmãos? 9h40, né? E nós temos aqui o terceiro ponto. Eu quero entrar nesse terceiro ponto aqui, para a gente encerrar a nossa lição hoje. Quais são os efeitos no nosso dia a dia da ideologia de gênero? O primeiro efeito que foi colocado aqui é a depreciação da heterossexualidade. O que é depreciar alguma coisa? É desvalorizar aquilo, né? Depreciar tem um pouco a ver com valor, com preço das coisas, né? Então, vocês observam, por exemplo, que se você comprar um carro, né, o primeiro IPVA dele, né, custa lá R$1.000. O segundo IPVA custa 900. E assim vai diminuindo. Por quê? Porque o governo está levando em conta a desvalorização, a diminuição do preço do seu carro. Então, depreciação significa diminuição do preço ou do valor de alguma coisa. Então, primeiro resultado negativo, né, dessas ideologias, incluindo a ideologia transgênero, é a depreciação da heterossexualidade. Hoje nós vivemos uma situação em que nós temos no Brasil, segundo o último censo, em torno de 90 a 95% da população que se declara heterossexual. Então, dos 203 milhões, a grosso modo, né, 203 milhões de habitantes que temos no Brasil, mais ou menos 180 milhões se declaram heterossexuais. Mas eles são vistos pelo movimento transgênero como se todos fossem opressores, como se todos odiassem, né, os transgêneros, como se todos esses que são cristãos naturalmente discursassem, né, incentivando o ódio contra eles. Então, há nesses movimentos, como eu disse, porque eles, dentro de algumas perspectivas sociais, eles sofrem sim
Não dá para negar isso. Eles sofrem algum tipo de agressão, né? Então eles imaginam que o todo seja opressor, o que não é realidade. E isso deu a ideia de que se alguém diz que a transgeneridade é contrária à palavra de Deus, logo ele é transfóbico. Ou se alguém diz que a homossexualidade é contrária à palavra de Deus, logo ele é homofóbico. Que nós somos contra os grupos identitários, né? Que nós somos contra os homossexuais, que nós somos contra os transexuais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não somos contra ninguém. E nós entendemos, inclusive, que o indivíduo tem o direito de viver a vida que quiser. Porém, nós preservamos o nosso direito de interpretar as Escrituras e dizer que isso é pecado. Cada um vai fazer o que quiser com essa informação. Muita gente vai ouvir e vai dizer, eu preciso agradar a Deus e eu vou abandonar esse pecado. Outros vão dizer, não concordo com isso. Isso é só um pensamento religioso. O que não pode é uma minoria que deve ter os seus direitos preservados impor uma maioria não ter uma opinião sobre isso. Isso é que está equivocado. E para esse movimento de depreciação de quem discorda com o movimento transgênero, vem o segundo item, a chamada construção de narrativas. O que é uma narrativa? Uma narrativa é uma história. Toda história é uma narrativa. Se eu chego na minha casa e vou contar para o meu filho o que aconteceu aqui na igreja, isso é um tipo de narrativa. A narrativa vem de narrar alguma coisa, de contar alguma coisa. Mas essa expressão hoje, ela tomou uma aplicação política. Por quê? Porque nós vivemos, não só no Brasil, né, mas no Ocidente em geral, a luta política entre dois grupos que querem ter o domínio do poder, a chamada hegemonia. E cada um desses grupos conta as histórias de maneira que é conveniente a si. Nós temos o movimento progressista. O movimento progressista prega a ruptura com a ordem social atual, prega a construção de uma nova sociedade, em que eles dizem que será fraterna, que será perfeita. Nós já conhecemos essas histórias e sabemos onde elas acabam, né? E eles têm um pensamento de que a sociedade está dividida em classes. E essas classes lutam entre si para ter o domínio do poder. Então, existe a luta dos patrões contra os empregados, né, dos burgueses contra os proletários. Existe a luta dos héteros contra os homossexuais, dos homens contra as mulheres, dos brancos contra os negros. Por quê? É essa ideia de que a sociedade está lutando sempre entre si que mantém esse pensamento político. E aí, o progressismo conta as histórias, narra as histórias de maneira que é conveniente a eles. Por outro lado, nós temos os conservadores. O que os conservadores entendem? Que a atual ordem social deve ser mantida. E que se houver alguma mudança, essa mudança precisa ser lenta, gradual, pontual. E que elas não podem atingir os direitos individuais. São chamados conservadores. Eu estou fazendo aqui, irmãos, definições muito rasas, né? Até por uma questão de tempo. O assunto é muito mais amplo. Mas eu estou bem a grosso modo colocando aqui. E aí a gente fica pensando assim, e a igreja? Como a igreja se coloca
né, nessas forças políticas. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Vai haver momento em que o pensamento político da esquerda, por assim dizer, o pensamento político progressista, vai dizer coisas que são, que caminham na mesma direção que a igreja pensa. Parece estranho eu dizer isso, mas já houve momentos, e ainda há momentos em que se pensa alguma coisa lá dentro do movimento progressista que vai na mesma direção daquilo que a igreja prega. Dentro do movimento conservador, há coisas que eles ensinam que também vai no mesmo sentido do que a igreja ensina. Mas haverá momento em que a doutrina bíblica, o evangelho, será contrário ao pensamento tanto conservador quanto progressista. Por isto que a igreja não pode se amarrar politicamente a nenhuma corrente política. A igreja não é de direita, a igreja não é de esquerda, a igreja não é progressista, a igreja não é conservadora, não. A igreja é a igreja. A igreja tem que manter o seu pensamento rígido, o seu pensamento correto dentro das escrituras e defendê-los. Essas narrativas não mostram que a esquerda é boazinha e que a direita é malvada, ou que a esquerda é malvada, ou que a direita é bom. Não. O ser humano é mau. Sem Cristo o ser humano é mau, irmãos. Ele age segundo os seus próprios interesses. A direita não ama a igreja, tá, irmão? A direita não ama a igreja, não é um movimento que ama desesperadamente a igreja. Tem momentos que é conveniente para eles, politicamente, dar voto para eles, ter um pensamento igual ao nosso. Mas o dia que nós virarmos um problema para eles, eles lutarão contra nós do mesmo jeito. Então essas narrativas são apenas modos de grupos tentarem dominar o debate político. E a igreja não pode se prender a nenhuma dessas coisas. Eu vou responder uma pergunta que um irmão me fez ontem. E eu disse a ele que ia responder aqui na escola dominical que ele viesse. Infelizmente ele não veio, mas se ele estiver nos ouvindo pela live, ele vai acompanhar. Pastor, por que todos esses movimentos, né? E aí ele citou não só os movimentos identitários de sexo, como homossexuais, transgêneros, né? Enfim, por que todos esses movimentos como racismo, feminismo, né? Movimentos antirracistas, né? Antirracista, feminismo, defesa de animais, todos esses movimentos hoje estão do lado do pensamento político de esquerda. Veja bem, o pensamento político de esquerda surgiu como algo inovador, que ia inovar na economia e que o mundo seria perfeito se adotasse o pensamento socialista. Acontece que, quando alguns países do mundo adotaram o pensamento socialista, foi uma tragédia. Então eles perderam esse discurso e eles precisaram se reorganizar politicamente. E nessa reorganização, eles juntaram todos esses movimentos em torno de si. E aí nós temos movimentos radicais, nós temos movimento dos negros, nós temos ativistas pela paz, nós temos movimentos ambientalistas, nós temos todo um movimento que entrou debaixo desse guarda-chuva da esquerda. Então, foi uma questão de reorganização política da esquerda. Esse uso de narrativa criou algumas estratégias para lidar com quem discorda. E eu vou citar só duas aqui.
que estão presentes na televisão, na internet, estão presentes nas universidades, está presente no ambiente jurídico. E um deles é o chamado discurso de ódio. O que seria um discurso de ódio? Eu fazer um discurso pegando o ódio contra alguém, incitando a violência contra qualquer grupo, e não só os grupos minoritários. Se eu incentivar a violência contra os cristãos, é um discurso de ódio. Se eu incitar a violência contra um grupo de heterossexuais, é também um discurso de ódio. Discurso de ódio é todo discurso que incentiva a violência contra qualquer pessoa ou qualquer grupo. Como o discurso de ódio é colocado hoje? Qualquer discurso que desagrade um grupo minoritário. Nós chegamos ao ponto de alguém ouvir essa lição aqui e poder dizer: o pastor Jonatas fez um discurso de ódio na escola bíblica dominical, sem eu jamais ter incentivado qualquer tipo de violência contra alguém. Basta que alguém se sinta dessa maneira. Então essa é uma estratégia para quê? Para que esses assuntos não sejam debatidos. Outra estratégia, essa não é muito comum para nós, mas para os jovens que aqui estão presentes, já deve ter ouvido falar, o famoso lugar de fala. Fulano de tal não pode falar desse assunto, ele não tem lugar de fala aqui. Qual é a ideia correta do lugar de fala? Que se nós tivermos aqui duas pessoas falando sobre racismo, um indivíduo que é de cor preta, que é de raça negra, tem muito mais facilidade para falar sobre o racismo, porque ele já sofreu racismo. Ao passo que o indivíduo que é de cor branca, de raça branca, que nunca sofreu racismo, vai falar disso muito mais teoricamente. Esse raciocínio, para mim, é correto. Agora, como que ele é aplicado? Se tem aqui um grupo de pessoas, 3, 4 pessoas pretas, falando sobre racismo, e estiver aqui alguém que é branco, e ele for opinar, aí as pessoas viram para ele e dizem: não, você não pode falar, porque você não tem lugar de fala aqui. Então, essa se tornou apenas uma estratégia para impedir o outro de opinar. E quando eu impeço o outro de dar a opinião, o meu discurso fica valendo. E por que eu estou citando isso aqui? Porque isso é constantemente utilizado em relação aos cristãos. Os cristãos não têm lugar de fala nisso, porque eles discordam disto. É exatamente porque eu discordo que eu posso expor a minha opinião. A ideia de debate, eu falei lá no início da nossa lição, são pessoas diferentes debatendo pontos de vista diferentes. Se somente um grupo fala, então ele não está permitindo outro ponto de vista. E aí surge uma pergunta: pastor, o que nós estamos tendo aqui na escola bíblica dominical é um debate? Não. A igreja não é um ambiente de debate. Nós estamos pregando o nosso entendimento sobre a doutrina bíblica. E as pessoas são completamente livres para concordar e discordar. Porém, nós também temos que ser completamente livres para dar a nossa opinião sobre essas questões. Nós temos uma solução para isso? Não. A solução que nós vislumbramos é que o indivíduo abandone os desejos pecaminosos, abandone a vida de pecado e sirva a Cristo. Mas ele é livre para fazer isso ou não. Enquanto houver pessoas que discordam de nós, nós teremos o direito de expor o nosso pensamento. Que Deus nos ajude, irmãos, a não confundir o pecado do indivíduo com ele. Que Deus nos ajude a não definir a pessoa pelo seu pecado,
Então não importa se o indivíduo é homossexual, se ele é heterossexual, se ele é adúltero, se ele é ladrão, se ele se ele pratica qualquer pecado, ele é amado por Deus. E o Senhor está sempre convidando ele para vir a Cristo e abandonar o pecado. E é esse convite que nós recebemos. E eu não sei com vocês como é que anda esse negócio. Mas eu continuo todo dia tendo que dizer: Senhor, eu não posso viver no pecado. Tem misericórdia de mim. Se você já alcançou o nível que você nem precisa orar mais para isso, eu duvido que exista. Mas enfim, se você chegou nesse nível, você está bem pertinho de ir para o céu, viu? Então vá se preparando, porque qualquer hora Jesus te chama antes de todo mundo. Mas se você ainda está lutando contra o pecado, né? Vamos dar as mãos e vamos continuar a nossa batalha até Jesus voltar.